Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está chegando. Aqui estou eu, ao lado de Jesus, ao lado de Maria, adentrando no seu lar, agradecendo a você pela oportunidade de nos permitir ingressar no seu coração, na sua casa, na sua vida. Boa noite a todos que estão chegando aí, perdoe pelo atraso. Estávamos organizando aqui as coisas. Tá tudo bem com vocês, meus irmãos? Boa noite, Rafaela. Boa noite, Silvia, Cláudia. Boa noite, Sônia, Vilma, Maria. Boa noite a todos, meus irmãos. Como é que vocês passaram? Boa noite, Ana, Tiago. Um abração, irmão. Ângela, Sônia. Espero que todos tenham passado bem. Que alegria esse encontro. Tava com saudade. Boa noite, Beth. Um beijão. Boa noite, Marilda. Sebastião, meu irmão, um abraço para você. Boa noite, Alê. Um beijo, querida. Sirlene. Renato, grande abraço, irmão. Boa noite, Zezé. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cíntia. Dona Delorme, um beijo. Boa noite, Rê. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Boa noite, Noemi, Denise. Nossa, quanto coração conectado aqui com a gente. Que alegria, meus irmãos. Obrigado, viu? Obrigado pelo privilégio da companhia. Diz aí de onde que você está acompanhando o nosso barquinho. Escreve pra gente. Obrigado pela companhia. Obrigado por nos permitir entrar uma vez mais no seu lar. Eu fico muito feliz, né, que esse encontro, apesar da gente estar tão distante, né? Olha aí, Santa Maria, Rio Grande do Sul, boa noite, um beijo para Santa Maria, Kel. Boa noite, Lígia de Floripa, Santa Catarina. O pessoal de Santa Catarina tá forte aqui. Rio de Janeiro, boa noite, Rio de Janeiro, Capitinga, aqui pertinho de Franca, não é tão longe, né? São Caetano do Sul, Leli de Santa Catarina também, Rosana Jaborandi, Sônia de Guarujá, eita coisa boa, pessoal de tudo quanto é canto. E o nosso coração fica pertinho, né? Fica aquecido, nem parece que a gente está, às vezes, a centenas, até milhares de quilômetros distantes, né? A Vivi de Pratinha, Blumenau, Aline, eita coisa boa, Janaína de São Paulo, Vanir de Anápolis, Goiás, Adão de Natal, Rio Grande do Norte, Maria Piraquara, Ana de Ipiabas, Barra Mansa. Nossa, que coisa boa. Patos de Minas. Fico muito feliz. Obrigado, viu, gente? Espero que a gente possa ter um encontro maravilhoso nessa noite. Na companhia desses dois aqui não tem como dar errado, né? E na sua companhia também. Não tem como dar errado. Tenho certeza que Deus proporcionou algo muito especial pra gente. Como sempre Ele proporciona, né? Mas é isso aí, meus queridos. Vamos trabalhar? Que eu já entrei um pouco atrasado aqui. A gente tem que trabalhar, né? Então, já providenciou sua aguinha aí? Se você não providenciou, corre lá na sua cozinha ou onde você consegue aí. Pega uma aguinha, coloca do lado para a gente pedir para a espiritualidade depositar aí o remedinho para preparar o nosso coração, né? Para a gente ser atendido nas nossas necessidades. Então, que a gente possa juntos aí navegar e também ser medicado. Por que não, né? Pedi e obtereis. Então esse momento inicial é para a gente preparar o nosso coração, mas é também para a gente pedir, viu, meus irmãos? Então peçam, não tenham vergonha de pedir em prol de quem vocês achem que esteja precisando. Se for você a pessoa que precisa, pede também. Aproveita, põe a mão no seu coração, se conecta com Jesus, se conecta com Maria, com quem faz muito sentido para você, porque esse é o momento da gente ser ouvido, né? São muitas e muitas e muitas orações que chegam ao mesmo tempo, nesse mesmo instante. Então, não tem como não chamar a atenção, né, da espiritualidade para o que está acontecendo nesse instante. E eu tenho certeza que nesse instante, de alguma forma, Jesus adentra no teu lar, viu?
cuida de cada um de vocês. Então eu vou pedir licença para a gente desligar os comentários, para a gente se conectar, tá bom? Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade desse encontro. Vá, Senhor, te pedimos com humildade até o lar de cada irmão, identificando a necessidade, cuidando do coração. Mãe Maria, aqueles que precisam do teu abraço de mãe, que só uma mãe tem, que precisam do teu consolo, que estão com medo, às vezes diante de um diagnóstico, às vezes diante de uma mudança muito radical na vida, que a Senhora possa segurar na mão e você, meu irmão, minha irmã, possa senti-la segurando na tua mão, a fim de te encorajar. E se você silenciar o bastante, você vai conseguir perceber a voz suave de Maria dizendo: eu estou com você, você não está sozinho, não tenha medo. Pai do céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim. Que seja feito assim. Vamos cantar juntos? Pai do céu, santificado seja o teu nome, e que venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre. Pai, meu Pai do céu, Conecta. eu quase me esqueci, eu me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim. Que seja feito assim. Que assim seja. Oh, que energia boa. Nossa Senhora. Não tem como não se emocionar, né? Tá doido. Você sabe que uma vez
Boa noite para quem chegou agora. Uma alegria ter a sua companhia aqui hoje. Mas você sabe que antes da gente começar, eu falei para vocês, né? Pede, porque a gente precisa pedir, né? Não tenha vergonha. Às vezes fala assim, mas eu tenho tanto, eu vou ficar pedindo. Não tem problema a gente pedir, né? Deus vê a intenção do nosso coração. Uma vez, o Chico estava com uma dor imensa, né? Uma dor imensa, uma dor, né? Salvo engano, acho que era uma angina, né? Por causa do coração dele. E uma dor, psicografando e trabalhando com aquela dor, né? E ele pensava assim, meu Deus, mas eu tô aqui com essa dor, né? Por que o doutor Bezerra não tá vendo? Será que ele não podia ter piedade de mim e pôr um remedinho, pelo menos para eu passar um pouco essa dor, né? E aí ele pegou, fez todo o trabalho com aquela dor, né? Com aquela dor. E aí no final do trabalho ele virou e falou assim, doutor Bezerra, nós trabalhamos juntos a noite inteira. Eu com uma dor no meu coração, uma dor que eu não conseguia nem psicografar direito. O senhor não poderia ter cuidado, ter colocado um remedinho? E aí virou pro Chico e falou assim, Chico, mas era só você pedir. Era só você pedir. Então, a gente precisa pedir. Se a gente não manifesta a vontade, não manifesta a intenção, seja através de um pensamento, seja através da palavra, os espíritos, né, Jesus, eles não vão adivinhar a nossa necessidade, né? Então é preciso se manifestar. Mas é isso aí. Uma boa noite para todo mundo, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde. Obrigado pela sua presença, viu? Muito importante aqui no nosso barquinho. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Muito obrigado pela tua participação. Se você já é velho de barquinho, também sinta-se em casa. Todos estamos em casa, né? E essa nossa proximidade, essa nossa conexão em vários pontinhos do Brasil agora, até algum pontinho fora do Brasil, eu fico imaginando do alto, sabe? Do plano espiritual, como que os pontos se interligam, né? Às vezes um pontinho aqui em São Paulo que se liga com outro no sul, que se liga com outro lá no Nordeste, todo mundo conectado. E que beleza que deve ser isso, né? Observado assim aos olhos do Espírito, né? Essa conexão de corações, e a gente fica profundamente agradecido e emocionado, né? Não tem como. Então é isso, pessoal. Vamos começar? A gente já falou demais. Hoje, prece do coração. Nós vamos no nosso livrinho, né? Minutos com Chico, pedindo para que o Chico nos guie uma vez mais, para que Jesus nos guie uma vez mais a nossa navegação dessa noite, que eu tenho certeza que vai vir uma liçãozinha especial hoje. Sinto no meu coração. Mãezinha Maria, coloque seu dedinho de amor no meu dedinho, representando o dedinho dessas centenas de pessoas que estão aqui. Olhando para o coração de cada um de nós, Mãe Maria identifica a necessidade. E identificando essa necessidade, faz com que a gente abra numa liçãozinha que a gente precisa aprender hoje. Olha que nome bonito a lição de hoje. O tesouro. O tesouro. Essa aqui a gente nunca leu, tenho certeza, né? O tesouro. E diz assim: o esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu, através da ciência médica, para sermos cirurgiados com o mínimo de dor na erradicação dos nossos defeitos e débitos de vidas passadas. Olha só, que frase que começou de hoje, né? Realmente um tesouro, né? Então eu vou repetir. O esquecimento na reencarnação pode ser interpretado
como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu. Então, a gente tem que analisar esse trechinho. O esquecimento na reencarnação. Todo mundo aqui sabe, né? E agora eu peço licença aos irmãozinhos que não são espíritas, mas se fizer sentido para você também, esteja aí com a gente, né? Que quando a gente reencarna, a gente esquece. A gente esquece de muitas coisas. Esquece por quê, Eduardo? Porque a gente não daria conta de lembrar e fazer o que precisa ser feito. E é por isso que ele fala aqui, ó, o esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia. Por que a gente toma anestesia? Quem aqui já fez uma cirurgia, quem aqui já passou por um procedimento, sabe que a anestesia tem o propósito do quê? De aliviar a dor. Fazer com que a gente não tenha que passar por aquilo com a dor em razão do problema, da dificuldade. Então, o que é o processo do esquecimento quando a gente reencarna? É Deus passando uma borracha temporária nas nossas adversidades morais e emocionais para com aqueles que em grande parte das vezes estão aí, debaixo do seu teto, debaixo do meu teto. Então, imagina só, se a gente se lembrasse de tudo que fez, de tudo que causou e de tudo que nos causaram ao longo de todas as encarnações nossas. Imagina você, mamãe, que acabou de nascer seu filho, bebezinho lindo, né? A primeira vez que amamenta, né? Troca a fraldinha, tem todo aquele encanto, nasce um dentinho. E aí você pega aquela criança no colo e de repente você se lembra que nas últimas 10 encarnações ela te assassinou. Ou você pode ter assassinado. Como é que a gente lidaria com isso? Como? E aí a gente percebe que o esquecimento é bênção. É bênção. Porque nos permite a cada reencarnação o recomeço. O recomeço do zero. Como se a gente... Do zero não, né? Do zero em termos de relações. Mas é como se a gente se permitisse um novo conceito, uma nova visão em relação às pessoas que nos cercam. Engraçado que eu sempre gostei de usar uma alegoria, né? Um dia eu ouvi um palestrante dizendo, eu não me lembro onde que foi, e falou assim que quando a gente encontra uma pessoa, né, que ela nos faz mal, é como se a gente tirasse uma foto daquela pessoa. Vocês lembram da foto 3x4? Hoje em dia a gente nem usa mais, né? E a gente tira a foto e guarda aqui, ó. Hoje por acaso eu tô com camiseta que tem um bolsinho. Então eu ponho dentro do meu bolsinho a foto 3x4. E todas as vezes que eu me deparo com aquela pessoa ao longo da minha vida, mesmo que tenha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu falo, peraí, já vi essa pessoa antes. Aí eu pego, abro o bolso, tiro a foto, falo, essa aqui, que lá em 1993, naquele dia 23 de abril, uma sexta-feira chuvosa, me fez isso, isso e isso. E aí a gente olha e acredita do fundo da nossa alma que aquela pessoa que eu estou vendo agora, 20 anos depois, é exatamente a mesma da foto. Sem tirar nem pôr. Então, muitas vezes, na própria encarnação, a gente não consegue desconstruir. Em especial quando as pessoas nos fizeram mal. E aí a gente vai atrás da vingança. E vingança traz paz? Nunca. Nunca traz paz. Tanto que é engraçado, né? Até se você observar os filmes de super-heróis, eles assim, sempre tem o super-herói mal e o bom, o vilão e o bom, aí eles brigam o filme inteiro, aí no final do filme o super-herói normalmente mata o vilão. E aí acaba o filme.
E a gente subentende que o super-herói fica em paz, né? Porque se vingou. Mas vocês já perceberam como é que não tem a continuidade do filme depois que matou o vilão? E quando tem, você percebe que aquilo não trouxe paz. É engraçado de pensar nisso, né? Porque vingança nunca traz paz. E a bênção do esquecimento é como se a gente tirasse a foto. Se eu não conseguir esquecer nessa vida, eu rasgo ela e começo de novo. E tenho a chance de tirar uma nova foto nessa encarnação. E de reconstruir laços, até então, muito difíceis de serem reatados por outra forma que não fosse, por exemplo, num vínculo de pai e mãe, num vínculo de irmão com irmã, num vínculo de avô com neto. Então, Deus é de uma sabedoria tão grande, gente, que Ele permite que os nossos desafetos e os nossos afetos muitas vezes estejam principalmente dentro do nosso lar, a nossa família, porque é onde a gente vai ter um esforço maior para aprender a amar, para aprender a tolerar, para aprender a gostar. Então é natural que às vezes por um ou por outro você tenha menos afinidade. Isso vem de longe, né? Claro, muita coisa é dessa vida também, mas muita coisa também é de longe, né? Então é o que ele diz aqui, ó. O esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo um processo de anestesia que Deus nos concedeu através da ciência médica para sermos cirurgiados com o mínimo de dor na erradicação de nossos defeitos e débitos de vidas passadas. Então, cada encarnação temos a bênção do recomeço. E isso é maravilhoso, né? Eu falo que é o que eu mais me simpatizo, assim, e o que mais faz sentido para mim, sem querer excluir religião que pensa diferente, os irmãozinhos que estão aqui que pensam diferente, mas é o que me faz mais ver sentido num Deus de amor. É aquele que permite, por incontáveis vezes, que a gente tenha uma nova chance. Isso não significa passar a mão na cabeça. Não significa. Porque é bem diferente você ter uma nova chance, passou a borracha, nasceu bonitinho, fez de conta que não aconteceu nada, de você ter uma nova chance e falar assim, olha, você plantou, não plantou? Pintou e bordou? Pintei e bordei. Nessa vida você vai colher as consequências, mas não é castigo meu. Você plantou batata, você não vai colher tomate. Então, o plantio vai vir. Como vingança? Não, como lei de amor. Para que você sinta como se deve plantar. Como se deve plantar. Eu lembro que uma vez eu fui plantar cenoura na minha casa e não nasceu nenhuma semente. Nenhuma. E aí eu falei pro meu pai, né? Meu pai gosta muito de mexer com horta, tudo. Meu pai, mas não nasceu a cenoura. Eu falei, mas como é que você plantou? Ah, eu fiz um buraco de mais ou menos uns 2 palmos e plantei. Ele falou, não, você planta bem rasinho. Você faz só um buraquinho pequenininho. Aí você planta a sementinha e aí eu plantei e nasceu. Deu uma cenoura bonita, tudo. Então, tem que saber plantar. Se não souber plantar, ou não colhe o amor, ou vai colher diferente do que plantou. Né? Não vai colher da forma como semeou. Então, o De Luca começa falando assim, ó. Essa reflexão é de suma importância. Chico nos faz pensar que a reencarnação equivale a um processo cirúrgico, por meio do qual objetivamos extirpar de nós próprios os nódulos que estejam dificultando nossa felicidade. Então aqui a gente tem que parar para pensar. O que dificulta a nossa felicidade? São os nódulos. Onde estão esses nódulos? Dentro de mim. Então, nesse momento, a gente já abandona a posição de vítima. Já abandona aquela ideia de que eu não sou feliz porque o meu patrão faz isso. Eu não sou feliz porque a minha mãe me trata assim. Eu não sou feliz porque eu nasci nessa bendita família que eu não queria ter nascido. Não. Os nódulos estão dentro de nós. Do mesmo jeito que a gente causou, a gente também tem a possibilidade de curar. Somos algozes
e somos deuses de nós mesmos, né? As imperfeições morais são o grande obstáculo que nos impede de fruir maior cota de alegria e paz em nossa existência. Quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente, mais feliz nos tornamos. Oh, meu Deus! O segredo da felicidade. Aperfeiçoamento moral. Quanto mais a gente se aperfeiçoa moralmente, mais felizes nos tornamos. Aqui ele falou assim, ó, quanto mais dinheiro a gente tem, mais felizes nós somos. Aqui ele falou assim, ó, quanto mais prestígio social eu tenho, mais feliz eu sou. Aqui ele falou assim, ó, quanto mais reconhecimento das pessoas, holofotes a gente tem, mais feliz nós somos. Não. Ele falou, quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente, mais feliz nós nos tornamos. Por quê? Porque deixa de existir os problemas? Deixa de existir as dores? Não. Porque eu aprendo a olhá-las de um outro prisma. Saio da posição de vítima e me torno protagonista da minha vida. Protagonista. Mas, para a gente aprender a se tornar um protagonista de nossas vidas, que eu falo que é quando a gente aprende a viver, de fato, e não apenas a gente existir, é preciso resgatar algo que se chama espiritualidade. Espiritualidade. É preciso a gente acionar a espiritualidade que nos habita. E hoje, meus irmãos, quando a gente fala em espiritualidade, muitas pessoas relacionam isso a algo meio esotérico, uma coisa mística, né? Espiritualidade. Mas não tem nada de místico. Não tem nada de esotérico. E espiritualidade nada mais é do que você conseguir encontrar alegria em meio à dor. Espiritualidade nada mais é do que você continuar e permanecer de pé quando você tem 1000 motivos para cair e para permanecer deitado. É aprender a agradecer, ainda que você tenha muito mais motivos aos olhos do mundo para chorar, para reclamar. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é quando a gente bebe da fonte e não tem sede. Revitaliza o nosso corpo. E aí não olha para trás, olha para frente. Não, olha para trás sim. Para trás é importante olhar para a gente analisar o que não deu certo. Mas não para a gente ficar preso no passado. Você olha para trás pelo retrovisor. Sabe? Não precisa dar ré com o seu carro e voltar lá no caminho e reviver todas aquelas dores e ficar ruminando tudo aquilo. Não. Quer olhar para trás? Olha pelo retrovisor. Não precisa dar ré com o seu carro. Vê o que você errou sem martírio, sem culpa. Errei. Só erra quem anda, não é, Eduardo? Você sempre fala isso? Eu estou em movimento, caí. Só cai quem está andando. Tudo bem. Na próxima vez eu vou me esforçar para não cair mais. Vou analisar. Por que eu errei? Entende? Então, eu falo assim, que essa questão da espiritualidade, por que eu falo que a gente não deve voltar para trás, reviver? Porque tudo isso causa uma distração imensa e uma perda, muitas vezes, do foco, do que a gente tem que fazer, do horizonte que a gente tem que seguir, de estar presente no momento. No momento. Então, você fica com culpa pelo passado, depressão pelo passado, muitas vezes ansiedade pelo futuro e esquece de viver o agora, né? Esses dias eu ouvi uma palestra que o palestrante foi muito feliz. Ele usou uma alegoria dizendo que a nossa humanidade hoje se assemelha a pequenas abelhas, mas abelhas imperfeitas. Abelhas que não conseguem parar 5 segundos para poder beber o néctar da vida, que se chama alegria. E a gente só consegue beber esse néctar no momento em que a gente está presente. Você está presente?
Agora você está presente? Está absorvendo cada palavra, cada vibração? Que bom. Mas e quando você sai com a sua esposa? Quando você sai com o seu marido? Você está presente? Quando sai com os teus amigos, está presente? Quando vai fazer... Às vezes, sabe aquele dia que a gente está um tédio, uma coisa meio ruim, assim, Aí você fala assim, tá ruim ficar aqui em casa. Então vamos jantar fora. Vamos jantar fora. Aí vai jantar fora. Aí chega lá, cada um na sua mesa, cada um no canto, né, da mesa, pega seu celular e começa. Você vai pedir o quê? Pede aí o que você achar que deve pedir. Pode pedir o de sempre. E continua lá, cada um no seu canto. Saiu de casa, só o corpo. A mente está distante um do outro, sem conexão, sem despertar a espiritualidade, porque não está presente. Entende? Então, se você quer experimentar a espiritualidade, você não precisa se tornar uma pessoa mística, não precisa se tornar esotérico, andar com a Bíblia ou com o Evangelho debaixo do braço o dia inteiro. Não precisa. Quer experimentar a espiritualidade? Então mergulha com presença no teu cotidiano. Mergulha com presença no teu relacionamento. Mergulha com presença no seu trabalho, na sua vida. Vai trabalhar? Fala assim, eu não estou aqui para o meu patrão, embora eu tenha respeito por ele. Eu estou aqui para Jesus. E eu vou atender essa próxima pessoa que entrar aqui dentro como se fosse Maria. Entende? Isso é espiritualidade. E quando for sair com o seu amor, para jantar, para fazer um piquenique, para fazer o que for, seja marido, seja mulher, seja filho, seja avô, experimenta de vez em quando esquecer o celular. Experimenta. Eu vou esquecer o celular hoje em casa. Então, isso é muito importante. O acesso a essa espiritualidade é algo que a gente não toca. É algo que a gente sente. Entendeu? Em certa medida, o planeta Terra poderia ser comparado a um vasto hospital de enfermidades espirituais. Olha, raros, porém, são aqueles que se colocam na condição de enfermos e aceitam o tratamento que a vida lhes oferece pelas provas e expiações, que nada mais são do que precisos bisturis cortando o orgulho, o egoísmo e a arrogância, causas de todas as nossas aflições. Oxe, meu Deus! Que parágrafo! Que coisa linda, meus irmãos. Eu preciso repetir. Você que deu uma distraída aí, se conecta. Presta atenção nesse parágrafo. Talvez o mais lindo de hoje. Em certa medida, o planeta Terra poderia ser comparado a um vasto hospital de enfermidades espirituais. Então, você que fala assim, esse mundo está perdido, esse mundo estava cada vez pior, você viu, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo. O que ele fala que a gente é? Um hospital. No hospital a gente encontra gente o quê? Doente. Então, calma, o mundo está normal, está tudo dentro do padrão. Somos doentes, estamos aqui para ser tratados, cuidados. Raros, porém, são aqueles que se colocam na condição de enfermos. Olha a humildade. Reconheço minha limitação, estou enfermo. Não sou, estou. E aceitam o tratamento que a vida lhes oferece pelas provas e expiações, que nada mais são do que precisos bisturis. As provas e expiações são precisos bisturis, cortando o orgulho, o egoísmo, a arrogância, causas de todas as nossas aflições. Então, toda vez que você se deparar com uma dor na sua vida, fala assim,
É um bisturi. É um bisturi. Vai cortar meu egoísmo. Tá doendo. Porque a gente anestesia até determinado ponto. Mas ele vai cortar o meu orgulho. Se eu aprender a olhar da forma certa, vai cortar meu egoísmo, minha arrogância. Bisturi. Um bisturi de Deus. Vocês sabem qual que seria a maior prova de desamor de Deus para conosco? Eu sei que é impossível Deus não amar. Mas o maior gesto de ausência de amor dele para conosco seria se de um dia para o outro deixasse de existir a dor. Seria o maior gesto de desamor. De desamor. Porque a dor é muito necessária na nossa atual condição. E assim, eu vou adivinhar que você só está aqui hoje porque alguma coisa está doendo. Não, Eduardo, hoje eu estou tranquilo. Tá. Mas antes doeu. Você está aqui, talvez, porque você conseguiu sentir que você consegue estabilizar emocionalmente através da nossa conexão com Jesus que a gente tem nesses encontros. Mas quem te convidou para estar aqui não foi o amigo que te marcou. Não foi. Antes do convite dele chegou outro convite, que foi da dor. Da dor. Ela te convidou. Te convidou a fazer essa cirurgia, que é olhar para si mesmo, identificar o que eu posso, o que eu não posso mudar e, com o bisturi da dor, tirar seu egoísmo, sua arrogância, seu orgulho. O seu não, né? O nosso. O nosso. Então, é uma nova visão, é um outro prisma que a gente aprende a olhar. E olha, a gente se sente cuidado. Porque vocês imaginam só o que seria o caos evolutivo? O caos evolutivo se a gente não tivesse mais dor na nossa vida. O que a gente iria buscar, meus irmãos? Vamos ser muito sinceros um com o outro. As nossas energias estariam direcionadas para o quê? Para os prazeres? Não tem consequência, eu não vou ter dor mesmo? Para as coisas materiais? Para a violência? Eu não tenho consciência. Entende? Então a gente percebe que tudo tem um motivo de ser e que a gente nunca tem que orar para retirar a dor. A gente tem que orar para quê? Deus, me dá a sabedoria. Me dá a sabedoria para passar por essa dor, entender o que ela tem para me ensinar e assim permitir que o Senhor opere esse bisturi para tirar um pedacinho mais da minha imperfeição. Porque um dia, Jesus, eu vou ser igualzinho você, igualzinho. Mas quantas cirurgias o Senhor teve que passar até chegar onde o Senhor chegou? Não é? Reencarnar é recomeçar. Como é lindo. Reencarnar é recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstituir as cenas de existências passadas nas quais, como roteiristas do filme da nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então não é sempre que a gente tem a inspiração de escrever uma bela história. Se a gente for analisar os livros de nossas existências, né, eu imagino que a gente tenha um acesso a isso quando a gente desencarna, na medida de que nos é permitido, e ver, né, a história de nossa existência, como que eu fui quando eu era José, como que eu fui quando eu fui Joana, né, lá em Roma no século tal, e quando eu nasci na China no século tal, e quando eu nasci na África. A gente vai ver que em cada fase, que em cada encarnação, que em cada personagem, a gente teve páginas de glória e a gente teve páginas de derrota moral. Então, para as páginas de derrota moral, a gente tem a oportunidade de escrever uma nova história.
para as páginas de glória, a gente tem a oportunidade de fazer daquilo que a gente aprendeu instrumento para utilizar nessa vida, nessa história, na história do Eduardo. Então, se o Marcos, lá que nasceu em Portugal, desenvolveu aquela aptidão, vai ajudar o Eduardo aqui hoje. Você que hoje é a Maria, você que hoje é a Ana, você que hoje é a Letícia, você que hoje é a Cris, as ferramentas que você obteve ao longo desse tempo, nas vidas passadas, te ajudam nessa vida presente. E as dificuldades, a gente está aí para lapidar. Então, vocês percebem que somos herdeiros de nós mesmos? Essa frase é linda. Somos herdeiros de nós mesmos. O que a gente está plantando aqui hoje não é para o outro. É para nós. É para a nossa próxima vida. A nossa próxima vida, aliás, nessa mesmo, mas na nossa próxima vida vai ser colheita do que a gente está plantando agora. Estar aqui ouvindo sobre Jesus, você está plantando. E você vai colher. Não porque você foi bonzinho, que assistiu a live, não adianta. Porque eu tentei fazer o que a gente estudou, o que a gente aprendeu. Olhar para um familiar de uma forma diferente. Entender que a bênção da reencarnação me permite o recomeço e me livrar dessa culpa que não me leva a lugar nenhum, Eduardo. Essa depressão pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo que podia ter sido, cada um de nós está dando o seu melhor no momento em que vive. E não se compara a aptidão, porque cada um desenvolve no seu momento. No seu momento, né? Deus nos oportuniza outra vez papel e lápis para escrevermos um novo roteiro. Olha que benção! E faz isso anestesiando parcialmente nossa consciência, a fim de que não nos lembremos quão egoístas fomos, de quanto mal causamos e de quanto mal nos causaram. Você já pensou se a gente lembrasse de quanto mal nos causaram? Porque a mágoa, tem coisa mais aprisionadora do que a mágoa, meus irmãos? Você ou eu, que às vezes trazemos mágoa de alguém nos ter ferido, especialmente uma expectativa, a gente lembra dessa pessoa todos os dias. Todos os dias. É aprisionador. Agora vocês imaginam a gente lembrar de todas as pessoas que nos causaram mal em todas as encarnações. A gente não ia nem conseguir viver nessa. Não ia conseguir. Então olha a bênção do esquecimento, né? Sem esse anestésico, dificilmente suportaríamos o peso dessas tristes lembranças. Dificilmente suportaríamos conviver com aqueles que outrora nos solaparam as mais caras aspirações. Ao nos aplicar esse anestésico, Deus está nos dizendo que não importa tanto o que nós fomos em outras vidas. Importa agora o que podemos ser nesta atual experiência. Olha aí. É aquela frase, né, linda. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um, eu e você, pode começar agora e escrever um novo final. Agora. É agora, né? Então, não importa se no passado fomos reis, rainhas ou plebeus. Importa hoje o que faremos de bom com as posições sociais em que renascemos. Não importa qual é a sua posição social hoje. Não importa se você é um juiz de direito, se você é um gari, se você é uma dona de casa, se você é professora. Importa a forma como você está transformando o meio em que você vive. E eu vou te dizer mais. Importa o quanto você está sentindo a presença divina. Para que você consiga, através dessa conexão, desenvolver o seu trabalho de uma forma cristã. E fazer do seu trabalho material, muitas vezes também, o trabalho de caridade. Eduardo, mas sabe, eu não consigo sentir tanto Deus.
eu vou ser sincero com você. Às vezes você fala, você se emociona, você até chora, mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo, porque eu fico pensando nas coisas da minha vida, eu fico pensando no que eu tenho que fazer, na conta que eu tenho que pagar, naquele problema com meus filhos e naquela situação. Então, se você tem essa dificuldade, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Que isso aqui vai mudar, tenho certeza, a sua forma de ver Deus. E vai facilitar o teu acesso a Ele. Você nunca vai esquecer disso. Anota. Qual que é o principal atributo de Deus depois do amor? Ele é um ser imaterial. Deus não é um senhor sentado numa cadeira que eu chego e abraço. Ele é um ser imaterial. Ele não tem matéria. Não tem matéria. Eu consigo sentir. Se ele é imaterial, então o que eu preciso fazer para percebê-lo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se ele é um ser imaterial, eu preciso fazer o que para percebê-lo? Eu preciso me desmaterializar. Sabe o que significa isso? Significa sair deste mundo, deixar de ter este mundo material como foco da minha vida, da minha existência. Para acessar Deus, eu preciso enxergar com os olhos que Deus me deu e não que os homens me ensinaram a ter. Eu preciso de parar de dar prioridades à minha vida, prioridades materiais na minha vida. Tanto é que Deus é imaterial que os momentos que a gente mais conseguiu conectar com Ele na nossa vida foram os momentos de intenso sofrimento, de intensa dor, que é aquele momento onde você se torna imaterial porque nada mais de material consegue te ajudar. Médico nenhum te ajuda, remédio nenhum te ajuda, nada te ajuda. E aí você sai da matéria e fala assim: Deus, agora o Senhor tem que me ajudar. E aí você deixa de priorizar a matéria. Se desmaterializa. E aí você tem acesso ao coração de Deus. Deus habita em nós, em nossa consciência. Ele se manifesta no silêncio da nossa consciência. Ele está em mim. Ele fala em mim. Mas a questão é, eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo? Qual é a tua capacidade de silenciar para ouvir Deus? Porque a gente fala assim: Deus não fala comigo, Ele fala com fulano, Ele fala com ciclano, mas comigo Ele não fala. Será que a gente não está fazendo barulho demais para ouvir a voz da consciência? Perdi demais nessas ilusões do mundo, perdendo tempo demais. Deus está manifestando a todo instante na nossa vida. Ele está presente a todo o instante na nossa vida. Você não precisa sair de onde você está. Você não precisa subir para lugar nenhum, descer para lugar nenhum. Aí onde você está, na sua cadeira, agora você pode sentir Deus. Porque Ele não muda de lugar. Ele não muda de lugar. A gente é que amplia a nossa capacidade de percebê-lo. A partir do momento em que eu paro de definir como meta da minha vida matéria. Matéria. Coisas do mundo que ficarão no mundo. Que ficarão no mundo. E aí você percebe que as pessoas que conseguem ter a força de continuar, de levantar, de ser feliz quando você fala: meu Deus, essa pessoa tinha tudo para estar chorando, sofrendo. As pessoas que conseguem ter acesso à materialidade, à espiritualidade, são pessoas desmaterializadas de suas intenções. Hoje,
Eu estou fazendo um estágio, né, da faculdade de psicologia na área da saúde. E óbvio que eu não vou citar nomes, mas eu estava fazendo umas entrevistas, né, numa sala de espera de uma unidade de saúde, e eu me encontrei com, vou chamar aqui de Sr. Jorge, tá? O Sr. Jorge, um senhor de mais de 70 anos. O Sr. Jorge andava de muleta, chegou lá de muleta, andando devagarzinho, chegou para mim e falou assim: moço, aqui tá dando vacina tal. Eu falei: não, aqui não tá, né? Vacina é só dia tal. E ele, em vez de reclamar, falou: oh, muito obrigado pela sua informação. Eu falei: não tem de que não. Foi lá, sentou no banquinho. E eu fui lá e voltei: eu posso falar um pouquinho com o senhor? Pode sim. Ele me contou a história dele, né? Contando que muito jovem foi trabalhar e acabou enfrentando as dificuldades da vida e sofreu um acidente gravíssimo, né, no trabalho. E eu falei assim: nossa, mas o senhor sofreu esse acidente com quanto tempo, né? Ele falou assim: não, eu tinha 30 anos. Com 30 anos eu fui para a cadeira de roda. Eu falei: nossa Senhora Aparecida, como é que esse homem com 30 anos vai para a cadeira de roda e tá sorrindo assim? Ele falou: não, mas eu acreditava todo dia que eu conseguiria voltar a andar. Então eu fazia fisioterapia, de todo dia eu ia na fisioterapia e às vezes eu não enxergava progresso, mas eu sabia que eu ia conseguir voltar a andar. E depois de 1 ano eu consegui pôr o pé no chão. Eu falei: gente, 1 ano? Você sabe o que é 1 ano ir numa fisioterapia? Sem enxergar progresso, tem semana que você progride, tem semana que você não progride, você fala, sem perder a fé. Precisa ter muita conexão. E foi aí quando eu recuperei a conexão, quando eu recuperei os movimentos, aí eu voltei a trabalhar, né? Trabalhei, era muito feliz, agradecido, tudo. Mas determinada idade da minha vida, eu sofri um acidente, o caminhão passou por cima das minhas pernas. E aí tá vendo aqui, ó, e os pezinhos dele tudo deformado. Eu acabei ficando, né, sem esses movimentos aqui, mas eu superei, consegui voltar a andar, mudei de ramo, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. E a hora que ele foi falando e sorrindo, falou assim: hoje eu tô bem, tô feliz. Assim, eu tô meio quebrado, né? Só olha aqui, ó, tô meio quebrado, moço, mas eu tô feliz, sabe? Eu só peço a Deus que me dê saúde, porque eu gosto tanto da minha vida. E aquilo eu fui aprendendo assim, falei: gente, como é que uma pessoa consegue passar por tudo isso? Você olhava que era uma pessoa que tinha dificuldade financeira, não tinha nenhum tipo de benefício, de facilidade na vida, e ainda assim com uma alegria, sabe, uma vivência. Por quê? Por quê? Porque ele era extremamente desmaterializado. E aí eu tive que perguntar, né? A gente não pode misturar a religião, né, na parte do atendimento psicoterapêutico. Mas eu perguntei para ele, falei assim: Sr. Jorge, fala para mim. Assim, o senhor, não sei se o senhor não percebeu, mas a sua história teve muitos momentos difíceis. Da onde que veio essa força, Sr. Jorge? E ele fez só assim, ó. De Deus. É dele, né? Então, quem consegue nessa vida se desmaterializar das dores do mundo, não deixa de sentir as dores do mundo. Mas as dores do mundo não te consomem, porque você entende que você não é um ser do mundo, você é um ser no mundo. Você e eu somos uns seres no mundo. Estamos aqui de passagem. De passagem. Então não sei qual que é a sua dor, qual que é a sua enfermidade, mas você não vai levá-la para outro plano. Ela veio aqui apenas como escola para a tua alma e para a minha. E quando a gente sair desse mundo, que a gente possa ter deixado uma boa herança, um bom legado para o capítulo que segue, para o livro próximo. E que nos momentos de profunda dor a gente encontre a força.
Se lembra do dedinho do seu Jorge. Lá em cima. Lá em cima. Lembra, Deus não muda de lugar. Deus está presente em muitos momentos da sua vida. Amplia a capacidade de percebê-lo. Isso vai mudar a sua vida. Viu? Eita, meus irmãos. Para encerrar. Por isso não nos preocupemos tanto com os possíveis personagens que vivenciamos em outras vidas. Gente, eu juro para vocês, eu não li isso aqui antes. Não li. Tô lendo, é a primeira vez na minha vida que eu tô lendo isso aqui. Ele falou justamente o que a gente comentou. Não nos preocupemos tanto com os possíveis personagens que vivenciamos em outras vidas. Para de falar assim. Eu passo aqui hoje nessa vida, certeza que eu fiz mal para fulano de tal. Certeza que eu joguei pedra na cruz. Né? Certeza que eu fui alguém que fez o mal, que pôs fogo num, que matou o outro. Abandona isso. É aqui e agora. É aqui e agora, meus irmãos. É essa vida. É esse momento mais importante. É esse dia que vai fazer a diferença. Não importa o que você escreveu para trás. Às vezes uma linha que a gente escreve muda todo o rumo da história. Todo o rumo da história. Se isso fosse mesmo importante, se lembrar de quem a gente foi, Deus nos faria lembrar. Não se pergunte o que você foi. Pergunte o que você tem sido. Olha, que libertador. Não pergunte o que você foi. Não interessa o que você foi. O que interessa é o que eu tenho sido. Abandona essas ideias que eu acho totalmente descabidas de regressão. Vou no centro para falar quem que eu fui. Para quê? Para quê, meu filho? Para quê, meu irmão, minha irmã? Para quê? Porque aí se eu fui um escravo, se eu fui um senhor, aí pelo menos eu vou saber, né, que eu passo mal nessa vida porque eu fiz mal. Para quê? No que isso vai mudar? Para você se autoflagelar ainda mais? Não importa quem você foi, importa o que você tem sido. Coloquemos nossa atenção apenas nas tendências que trazemos do passado. E isso será para nós o mapa do tesouro, que nos levará a uma vida de muitas bênçãos. É aquele negócio. Olha no retrovisor, só para você olhar assim, aquele caminho ali eu podia ter feito diferente. Mas ali na frente esse caminho se repete. E eu vou ter a oportunidade de fazer diferente. É para isso. Para isso. Tá? E é isso, meus irmãos. Hoje acho que não vai dar nem pra gente ler outro livrinho, né? Porque o conteúdo foi bem extenso, bem forte. Quero agradecer do fundo do coração, né? 640 corações conectados. Ficamos profundamente felizes por isso. E eu quero encerrar, né, a nossa noite de hoje, pedindo a você que esteja conectado com a gente nesse encerramento através de uma canção, tá? Pedindo a Deus que visite o lar de cada um de vocês, que visite a consciência de cada um de vocês e que depois dessa live a gente possa, quem sabe, ter se desmaterializado um pouquinho mais, né? Se tornar um pouco mais fácil essa conexão entre nós e o Pai. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, se me assento ou me levanto, conheci
meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ou se sabe, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Oh, meu Senhor, eu sei que tu me sondas. Oh, meu Senhor, eu sei que tu me sondas. Meu Senhor, eu sei que tu me sondas. que Ele sonde a mim, que Ele sonde a você, que a gente não esqueça que mais do que sondar, Jesus nos ama. E nos amando, permite a dor, para que a gente aprenda a fazer dela, como a gente estudou hoje, o bisturi, a fim de fazer a cirurgia necessária no nosso espírito. E lembre, acima de tudo, Senhor, eu sei que tu me amas. Meu Senhor, eu sei que tu me amas. Oh, meu Senhor, eu sei que tu me amas. Meu Senhor, eu sei que tu me amas. se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilha ela com mais pessoas, para que ela chegue a mais corações e a gente permita que o bem também se espalhe. Num mundo onde o mal tem se espalhado com tanta velocidade, que o bem também tem o seu direito de se espalhar e contaminar, no bom sentido, mais corações. Um beijo na sua alma, obrigado pela companhia, muita luz, muita paz e muito recomeço.